Olá pessoas, espero que todos vocês estejam bem. Essa semana a gente está iniciando aí com o livro 2, então por favor, peguem a nova apostila, abram aí na página 209, onde a gente vai falar, nesse primeiro momento, sobre a formação e a estrutura interna da Terra. A gente não vai falar da parte externa ainda, a gente vai focar para os processos internos, processos que a gente chama de processos endógenos. E esse prefixo endo está referindo justamente aos processos que ocorrem de forma interna, dentro do interior da Terra. Tá beleza? Então, a gente vai começar de um ponto mais geral, vai falar um pouco sobre a estrutura do nosso planeta, e aí a gente volta, faz um retorno falando aí sobre pontos mais específicos, sobre algumas teorias que falam sobre, de fato, a formação aí do nosso sistema, do nosso planeta Terra. Beleza? A gente começa falando o seguinte, que a Terra ela vai ser dividida de duas formas. A primeira forma, o primeiro modelo que a gente tem, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente vai estar falando do modelo químico, onde nesse modelo químico a separação que eu tenho é de uma crosta, e essa crosta vai estar dividida de duas formas. Uma parte vai apresentar a porção continental, que é uma porção de terras, olha o nome, emersas, ou seja, estão acima da superfície da água, que aí no caso nós temos os continentes, nós temos os países, e também vai ser formada pela porção oceânica. Beleza, Kelvin? Eu já entendi então que a crosta ela vai ser dividida em uma porção continental e uma porção oceânica. Mas o que é de fato esses nomes aqui, Cial e Cima? É a constituição geológica, certo? Cial vai ser o silício alumínio e Cima o silício magnésio. Logo após a crosta nós vamos ter o manto superior, e indo em direção ao centro da Terra nós temos o manto inferior, núcleo externo, e esse núcleo externo ele tem a característica de dar origem ao campo magnético da Terra. Então, quando a gente pega lá uma bússola, certo? E ela aponta sempre para o norte, ela está se referindo ali a um norte chamado de norte magnético, que é o nosso norte, que está relacionado com a questão gravitacional do nosso planeta. São as forças que regem aí o nosso planeta. E logo após o núcleo interno, que vai concentrar uma grande quantidade de metais pesados, e por ter aí, certo, uma temperatura, uma pressão elevada, ele vai conseguir compactar esse material, tornando sólido. Então, primeiro modelo de separação, de formação aqui da divisão terrestre, modelo químico. Segundo modelo que nós temos, aqui é uma imagem ainda do modelo químico, é o modelo físico. Nele, a gente tem aqui não mais falando da crosta, certo? A gente vai estar falando agora da litosfera, que vai ser a camada rochosa, composta por rochas e minerais. Adentrando para o interior da Terra, a gente tem a astenosfera, certo? Que vai ser o material semifluido ali, por onde as placas tectônicas vão conseguir se movimentar. Nós vamos ter a mesosfera, esse nome meso, assim como o endo, ele é um prefixo para algo que está numa camada intermediária, ele está ali no meio da camada. E a endosfera, onde nós vamos ter o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo central, que vai ser sólido. Observaçãozinha, endo se refere a tudo que está dentro, algo interno, e exo a tudo que está fora ou a algo externo. Uma passãozinha para a prova de vocês, Aqui, segundo bimestre, lembra disso. Livro 2 começou, segundo bimestre iniciou, beleza? Então, aqui a gente tem um modelo físico sendo representado, não é um modelo químico. Movimentos e fragmentos. Kelvin, como foi que isso se transformou? Como é que então que esse planeta está configurado? Nós tivemos aqui um rapazinho, bonitinho, esse rapazinho de cachimbo da foto, o nome dele é Alfred Wegener, e ele teve uma importantíssima participação no descobrimento de alguns conceitos que nós trabalhamos até hoje. Ele trabalhava com meteorologia, que é o estudo do tempo atmosférico e do clima, e além disso ele era geofísico, bem como a sua nacionalidade é alemã, certo?
Ele foi autor de uma teoria chamada Teoria da Deriva Continental, e essa teoria ela afirmava que os continentes eles se movimentavam através do globo, tá? Eles estavam ali se movimentando. Não é uma movimentação rápida, mas é uma movimentação que leva aí milhares de anos para ocorrer. Então, essa teoria da deriva continental, que a gente chama de dança dos continentes, que é como vocês podem observar aí no vídeo, são quando esses continentes outrora estavam todos reunidos e com o passar de milhares de anos eles vão se distanciando e se afastando. Então, por exemplo, se eles antes estavam assim, daqui a milhares de anos eles vão se reencontrar e vão assumir uma outra configuração, certo? A partir disso, infelizmente o que o Wegener ele não consegue ali apresentar é como eles se movimentavam, mas ele desenvolveu o que a gente chama de argumentos muito bons, argumentos que comprovam que se os planetas hoje estão separados, eles possuem os continentes estão hoje separados, eles possuem características em comum que comprovam que antigamente eles estavam reunidos, tá? Interligados. E aí são alguns argumentos que eu separei para vocês. Primeiro argumento é o argumento morfológico. Esse morfológico vem da forma. Quando a gente para olhar no GIF, tá? A gente tem o seguinte, você consegue perceber que aqui na América do Sul, tá? No caso a gente pega, por exemplo, a costa do litoral do Brasil, ele consegue se encaixar com o litoral africano? Então a partir disso ele percebeu o seguinte, olha, se ele consegue se encaixar e é um encaixe como se fosse um quebra-cabeça preparado para receber aquela peça, significa dizer que eles podem já ter estado juntos. Então esse foi o primeiro argumento morfológico. O segundo argumento foi o argumento geológico. As rochas que foram encontradas, tá, nessa porção aqui da costa da América do Sul também foram as mesmas rochas que foram encontradas nessa porção da costa africana. O terceiro argumento é chamado de argumento paleontológico. A paleontologia é o estudo dos fósseis. Então, os fósseis de alguns animais primitivos que foram encontrados aqui, tá, assumiram diversos papéis para mostrar o seguinte, olha, eu tinha uma determinada espécie que ela era endêmica, né, vivia ali na América do Sul, e essa mesma espécie, por incrível que pareça, também vivia na costa africana. Como é que isso se explica? Por que isso acontece? Tá? E o outro argumento é o argumento paleoclimático. O paleo, ele também é um prefixo que remete a tempos antigos. Então, argumentos paleoclimáticos são estudos de tempos antigos. Então, o que acontece? A partir daí, afirmava-se o seguinte, que o clima, né, por conta de a gente estar próximo do Equador, é semelhante entre o continente, algumas porções do continente africano e algumas porções do território, por exemplo, se a gente fosse tratar da América do Sul e pegando um país como o Brasil, são semelhantes. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que existe uma série de fatores que influenciam de forma positiva para afirmar o seguinte, olha, esses continentes que hoje estão separados, que existem oceanos que os separam, outrora eles estavam interligados. As porções de terra estavam juntinhas, como se fosse tudo um quebra-cabeça e se encaixasse, tá? O que hoje está distante, antigamente conseguia se encaixar. E aí, Kelvin, a partir disso, daqui a milhares de anos, a gente vai ter uma nova configuração, onde eles não vão mais estar, né, se encaixar da mesma forma, mas vão assumir novas formas a partir daí. Segundo Wegener, né, esses continentes eles estiveram unidos em uma única grande porção de terra firme, que era um supercontinente, e esse supercontinente a gente dá um nome para ele, é chamado de Pangeia. E como eu só tinha um continente, tá, formado, um único bloco de terra, eu também só tinha um oceano. E esse superoceano, tá, o oceano de grande magnitude, a gente dava o nome de Pantalassa. Então, a Pangeia ela é o supercontinente e Pantalassa é o superoceano. Tá? A Pangeia vai se fragmentando com o passar de milhares de anos e vai dando origem a novos continentes. Esses continentes, tá, eles não são os mesmos de milhares de anos atrás, eles vão se quebrando, se remodelando, se transformando. A gente vai falar das forças que fazem isso posteriormente. E o que o Wegener ele não sabe explicar é o que causa o movimento desses continentes, que é o que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Infelizmente, por ele não saber
explicar o que causava esses continentes, a movimentação deles. Essa teoria dele não foi aceita, né? Por mais que a gente consiga perceber que os argumentos são válidos, como ele não conseguiu provar o que movimentava, ela não foi aceita e só vai ser aceita posteriormente à sua morte. Então aqui a gente tem Pangeia se fragmentando. Quando ela se fragmenta, ela dá origem a outros, tá, continentes, como a Laurásia e a Gondwana, até assumir as posições atuais que nós temos de forma recente. Então, Kelvin, você está querendo me afirmar que atualmente os continentes continuam se separando? Exatamente. Os continentes, eles não pararam esse movimento. Esse movimento continua acontecendo, tá? Obviamente de forma gradativa. Precisa ter aí, tá, milhares de anos para que a gente consiga observar realmente aí ele se mover. Como a gente está falando de tempo geológico, é um tempo que o ser humano infelizmente não consegue acompanhar. Tá? A gente não tem um tempo de vida que consiga acompanhar aí esse movimento. O que vai dar origem aí a esse movimento que o Wegener ele não consegue explicar é justamente aquela astenosfera que a gente estuda, né, que a gente viu lá no início dos slides. Esse manto, né, semifluido que vai dar origem aí a partir do magma que está no interior da Terra com as correntes de convecção a essas movimentações. E aí a gente vai ter uma influência muito importante das placas tectônicas. E essas placas elas vão ser divididas de três formas. Eu vou ter placas chamadas de transformantes ou conservativas, eu vou ter placas chamadas de divergentes e eu vou ter placas convergentes. O que eu quero que vocês percebam, para você identificar de qual placa a gente vai estar falando, caso eu passe, por exemplo, em uma avaliação, em uma prova, é para onde elas estão indo, para onde a setinha está apontando. Exemplo, nas placas transformantes ou conservativas, eu tenho elas andando de forma paralela. Então elas vão raspar uma na outra. Isso pode dar origem, por exemplo, a pequenos tremores. Isso pode dar origem, se for dentro da água, a pequenas ondulações ou grandes ondulações, como por exemplo tsunamis, tá? Mas a maior parte das vezes isso não acontece de forma gradativa ou grandiosa, tá? Eu vou ter limites divergentes quando esses limites forem em forças opostas. Ó. Vocês podem perceber que as setinhas elas estão se distanciando. E eu vou ter limites convergentes quando eu tiver o encontro dessas placas aí. Então, cada tipo de placa tectônica vai dar origem a um fenômeno específico, beleza? Então, aqui eu separei de forma mais animada, né, para que você consiga ver o movimento dessas placas dentro do relevo. Então, presta bastante atenção como é que está sendo o movimento, tá? Quando eu passar as atividades aí para vocês fazerem, que vocês abriram os slides, lê o slide direitinho, não tenha ele como uma fonte de consulta só para você fazer atividade, tá? Tente, né, aguçar o seu senso de curiosidade, então busque mais, certo? Dê uma olhada com calma nos slides, tente estudar por eles, tá? Eu vou passar as futuras revisões para vocês, tentem dar uma lida nos slides, salvem os slides, é extremamente importante. Porque às vezes você está com uma dúvida e não consegue encontrar no livro, tem no slide, tem no vídeo do tio Kelvin, que dá aula em si. Tá com alguma dúvida, né? Manda lá no chat do aluno. Eu tô percebendo que vocês não estão buscando tirar as dúvidas, tá? E aí toma cuidado para que isso não se transforme em uma bola de neve, você acumule muito questionamento e depois, quando estiver, por exemplo, próximo de uma avaliação ou algo similar, você não consiga responder, eu não consiga, né, por conta do tempo, responder todas as suas dúvidas, ou você não consiga organizar de uma forma legal como é que você está com a dúvida, qual é o seu posicionamento, seu questionamento. E aí, até por uma questão de organização sua mesmo, fica muito mais fácil. Por exemplo, a gente está falando aqui de estrutura de formação interna da Terra. E aí eu estou com duas dúvidas. Não deixe isso ir se acumulando, não. Tenta tirar o mais rápido possível, tá? Nem que eu tenha que fazer outro vídeo, um vídeo só explicando, ou um vídeo só com atividade. Eu preciso do retorno de vocês para que a gente consiga caminhar junto, né? Alinhado, tudo organizado, bonitinho. Tá beleza? Então vamos lá. Falando ainda de placa tectônica, os limites transformantes, como vocês veem, ó, são elas passando, né, raspando lateralmente, indo em sentidos opostos ou na outra, certo? Então elas vão se deslocar de forma horizontal uma da outra. Nas placas divergentes eu tenho uma separação, e essa separação, depois de milhares de anos, ela pode dar origem aí a oceanos, tá?
Essa separação ela pode dar origem a derramamentos de lava. Não necessariamente para todo derramamento de lava eu vou precisar de um vulcão. Por quê? Quando a gente fala em vulcão, a gente sempre pensa naquela estrutura, né? Quando a gente faz, às vezes, um vulcão de argila, algo do tipo. Não, pessoal, eu não preciso ter aquele cone que a gente chama para ter um vulcão. Existem vulcões, por exemplo, marítimos, que são vulcões submersos. Existem vulcões que não apresentam aquela estrutura de cone. Para você ter uma ideia, existem vulcões que não soltam a lava, tá? Lembrando, lava, L-A-V-A, não é larva, tá? Que faz parte aí dos reinos animais de ciências, no caso dos insetos, não é larva. A gente não está falando de um animal, a gente está falando de uma função, tá? Geológica. Então é lava, L-A-V-A. Larva é outra coisa. Então, essa lava, ela não necessariamente vai ser desse líquido aí. A gente tem, por exemplo, para vocês terem uma noção, vulcões, tá? Que a gente chama de vulcões de argila ou vulcões de lama, onde você tem uma água com uma grande concentração de material argiloso que forma pasto, uma lama sendo aquecida. E aí aquela água vai entrar em fervura e pode gerar uma erupção, mas não necessariamente vai ter ali a chama, tá certo? Aquela explosão, aquela grande quantidade de fumaça, não é sempre, tá? São a maioria dos vulcões, mas não são todos, beleza? Para ficar bem claro. Então aqui no limite divergente eu tenho forças opostas. Elas estão indo em direções contrárias. E aqui, por último, eu tenho os limites convergentes. Aqui eu tenho uma placa em uma zona chamada de zona de subducção. Kelvin, que nome estranho. Preste atenção na explicação. Essa zona de subducção ocorre quando eu tenho uma placa indo de encontro a outra. Então, como elas não vão competir entre si, a que for mais pesada, mais velha e mais espessa vai conseguir, tá, ter essa facilidade e penetrar com uma facilidade dentro do terreno, indo para debaixo da outra. Esse tipo de placa tectônica vai dar origem a cadeias montanhosas, tá? O atrito vai dar origem a terremotos, podem formar vulcões, podem formar abalos sísmicos e podem formar também tsunamis, porque elas vão acumulando pressão, muita pressão, com vários períodos, né, de tempo. E aí vai chegar um momento em que uma vai conseguir, tá, escapar da outra, e aqui, nesse processo de fricção, gera energia. Como é que eu sei que o processo de fricção gera energia? Exemplo simples. Pega as duas palmas das mãos e começa a passar. Começa devagar e vai aumentando. Se você colocar as suas mãos em qualquer outra parte do seu corpo, seja na sua perna, seja no seu rosto, você percebe que sua mão está quente. Por quê? Porque essa fricção, o movimento, o trabalho, tá? Ele gera energia. Então, se a gente está fazendo isso na mão e está esquentando, você imagina forças, tá? No caso aqui, uma força continental, uma força geológica. A gente está falando aqui de uma massa terrestre, a gente está falando quase que de um continente acumulando pressão. Então a energia é muito grande. É por isso que a gente tem, por exemplo, terremotos que dão origem a ondas gigantes, tá? Essa é uma das explicações para como ocorre esse processo. Então, por hoje é só. A gente falou um pouco, né, sobre essa questão da formação e estrutura. Semana que vem a gente fala sobre a questão dos minerais, fala os tipos de rocha, fala como elas se decompõem, fala sobre os tipos de erosões. É isso. Espero que vocês fiquem bem. Por favor, façam as minhas atividades e as entreguem, né? Tem lá a datazinha limite, tá? Essa semana vocês têm que estar entregando as atividades. Tem o dia específico. Manda para o meu e-mail. O meu e-mail está lá na postagem a respeito dessas atividades do dia 21. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Um beijo e tchau, tchau.